Olá, gente, tudo bom? Sou o professor Mauro, da UFOPA, e hoje a gente vai ter essa nossa segunda aula do curso de Fundações 1, parte de investigação geotécnica. Eu vou dividir essa aula em algumas partes, tá bom? Porque ela é uma aula meio comprida, então, sem mais delongas, bora lá. Primeiro, o que é investigar, né? O que é investigação? Quando a gente fala de investigação, a gente pensa geralmente de alguma coisa policial, né? Detetive, CSI, aquelas séries bacanas que tem nesses streams de agora, né? Ou então as séries que eram populares na TV antes. Mas aqui na parte de curso de fundações, a parte de investigação geotécnica vai ser sobre descobrir como é o subsolo que a gente vai estar trabalhando. Veja, por exemplo, nessa imagem que tem aí no slide, né, é possível a gente ver que é uma rocha, né? Ou então. Nossa, perfil é uma rocha. É uma rocha. E essa rocha é um daqueles três tipos que a gente aprende na geologia, né? Tem as rochas ígneas, as rochas metamórficas e as rochas sedimentares. Então, provavelmente, esse aqui é um tipo de rocha do tipo sedimentar, né? Do qual a gente consegue ver bem nitidamente tipos de solo, né? Ou então tipos de solo que formaram essa rocha, né? Dá para ver aqui pela diferença de cores. E geralmente nesse tipo de solo, desse tipo de rocha é formada por solos que são transportados, né? Vieram de outras localidades. Então, a gente consegue ver essas camadas, né? De solos, digamos assim. Solos são rochas agora, tá, gente? Essa é uma rocha sedimentar. A gente chama essas camadas de xistosidade. Então, a mesma coisa acontece com o subsolo. Ele é formado por camadas e essas camadas têm espessuras, né? Dá para ver que tem uma diferença de espessuras entre essas colorações aqui, ó, por exemplo, essa parte que está com um tom mais amarelado, ela é mais espessa do que essa parte aqui de cima, que depois já tem uma outra camada, né, com maior espessura de outro tipo de solo, uma outra coloração aqui. Então, na investigação geotécnica, a gente vai precisar descobrir qual é esse tipo de solo, né? Identificar qual é a espessura da camada, né? Quais são a espessura dessas camadas de solo, que é importante a gente saber isso. E as características, né? Se a gente vai ter rocha embaixo ou se é só solo, tá bom? No nosso caso, a gente não vai trabalhar com rochas sedimentares. Eu trouxe aqui essa imagem só para exemplificar que há essas mudanças de camadas. Então, bora lá. Para a realização de obras de engenharia, torna-se necessário o conhecimento sobre essas características que eu falei, né? As características dos materiais que a gente vai trabalhar. Qualquer coisa que a gente vai trabalhar na engenharia, é importante que a gente saiba qual é o comportamento desse material, que a gente aprende lá na resistência dos materiais, nos ensaios de laboratório, né? Com o solo não é diferente. Geralmente a gente faz isso para concreto, né? Materiais de construção. Então aqui para o solo a gente vai fazer também. Só que não tem como a gente ensaiar, né, o solo para todas as situações que a gente for trabalhar. Não tem como a gente ensaiar em laboratório. Então a gente acaba fazendo ensaios que são feitos no próprio campo, né, ensaios de campo. Então, a partir desse princípio, é o conhecimento das características mecânicas e geológicas do subsolo e vão ser fatores primordiais para a gente fazer um projeto que seja econômico, né, e seguro, né, seguro acima de tudo. Bom, então a primeira coisa é segurança e depois a gente vai para o aspecto econômico, porque também é um fator importante. Beleza? Então, sabendo disso, foram propostos alguns métodos para investigação, né? São três métodos, e esses métodos eles vão gerar algumas orientações na hora de escolher quais tipos de ensaio, ou então quais tipos de sondagem, quantidades a gente vai ter que fazer, qual vai ser a quantidade dessa investigação e característica e também os resultados, né? Porque cada tipo de investigação vai gerar um resultado diferente e a partir desse resultado a gente vai ter que avaliar se aquele tipo de investigação é o mais adequado para aquela nossa construção.
Então, o método 1 ele consiste em executar uma investigação geotécnica limitada e adotar uma abordagem mais conservativa no projeto, com altos fatores de segurança. Né? Vocês devem ter aprendido, se não estão, vou explicar agora. O que é ser conservador na engenharia? Né? Geralmente são as pessoas que têm um pouquinho de medo, né? Não tô dizendo que ter medo é ruim, mas seria, tipo, se ser conservador é superdimensionar a peça. Às vezes, quando a gente não sabe quais são as características do solo, então do material que a gente está trabalhando com precisão, é comum a gente superdimensionar aquela obra ou então aquele equipamento para garantir, né, que ele vai ser seguro. Então isso que seria uma abordagem de investigação usando o método 1, por exemplo. Há situações, né, de que tem, por exemplo, profissionais que já conhecem uma determinada região, né, e por conta dessa experiência, né, nessa região, acaba não pedindo ensaios para o solo, né, ensaios de investigação. Digamos assim, esse solo aqui eu já conheço, eu já fiz aqui várias obras, nunca caiu, né? Então é o cara que faz aqui pelo método 1, né? Às vezes superdimensiona a peça e a peça nunca cai mesmo, né? Mas ela poderia ser mais barata se a gente fizesse um ensaio e no final, no valor global da construção, a gente economizaria, né? Os recursos ali monetários do proprietário. Então, no método 2, para o método 2, aí consiste em executar uma investigação geotécnica limitada e projetar com recomendações baseadas na prática, né? Seria nesse caso, fazer uma sondagem, outra ali, vou fazer só um furo de sondagem aqui, tá? O que é a sondagem? É a investigação, tá, gente? A investigação geotécnica, fazer só um e tá bom. Será que é suficiente? Será que não pode ter uma mudança do perfil de solo? Exemplo, né? Digamos que eu estou aqui nesse ponto, aí aqui tem uma camada de areia, depois uma camada de argila com 2 metros cada. Aí andou mais uns 50 metros, essas camadas mudam, né? Digamos que a de argila agora passa a ter 50 metros e aí a camada de areia sumiu. Se a gente levar em conta somente essa sondagem aqui que a gente fez nesse ponto que eu estou marcando com o mouse, um exemplo, né? A gente vai considerar, nossa, só tem uma camada de argila aqui e uma camada de areia. Eu acho que eu vou remover essa quantidade de argila aqui na hora de fazer as fundações, vou escavar esses 2 metros e assentar as fundações sobre essa camada de areia. Mas pode ser, é uma boa alternativa, digamos assim. Né? Se essa camada de argila não tivesse a capacidade de carga suficiente para suportar aquelas fundações, você poderia escavar e assentar sobre essa camada de areia aí. Né? Se você levar esse pensamento para todos os furos, né, que você for fazer, todas as escavações, né, quando você chegasse nessa região que a camada de argila aumentou, o seu projeto de fundações estaria furado, né, estaria equivocado, porque você considerou que vai ter uma resistência de um solo que não existe nessa posição. Então, considerar uma investigação geotécnica limitada também pode causar alguns erros, né, causar alguns problemas, e porventura, né, tem que mudar o projeto todo de fundações, por exemplo. Se o projeto de fundações foi feito para aquela situação e quando chegou na hora de executar, ele não poderia ser feito. É um exemplo, tá, gente? Teria que analisar mais fatores. Isso é uma situação hipotética que eu estou criando. O método 3 seria executar uma investigação geotécnica detalhada, né? Com vários furos de sondagem, vários ensaios e tal. Mas, a depender do tipo de obra, né? Vários ensaios geotécnicos não são necessários, porque esses ensaios são, dependendo da quantidade, da qualidade, eles podem ser também bastante caros. Então depende da complexibilidade da obra que eu estiver trabalhando, tá bom? Então, vou fazer os ensaios mais avançados para construir uma casinha, né? Vou construir uma casinha ali de 6 por 6, né? 6 metros por 6 metros, um exemplo. Será que precisa fazer todos os ensaios possíveis em grandes quantidades? Não, né? Depende da complexibilidade. Então, a gente vai aprender a avaliar isso aqui nessa aula e verificar qual é a situação, né? E como proceder nesses casos. Beleza? Veja bem.
Olha aí, nessa primeira imagem, o que que tem? Ah, o professor Mauro tá brincando comigo, trouxe umas galinhas, dizendo que ama os animais e tudo mais. Eu realmente gosto dos animais, incluindo das galinhas, né? Incluindo das galinhas. Mas por que que eu trouxe essa imagem aqui das galinhas? Digamos que você precisa construir um ambiente, ou então uma edificação assim, que vai ser um galinheiro, né? É uma situação, é uma hipótese que eu estou criando. Estou dizendo que sempre vai ser esse tipo de edificação. Será que você precisa realmente fazer uma investigação geotécnica do subsolo para poder construir um galinheiro? O que você acha? Provavelmente você vai dizer não, né? Ah, não vou gastar uma grana para fazer um ensaio de investigação geotécnica, sendo que a finalidade da edificação que eu vou fazer não é para habitação humana, não vai causar, se porventura ela vier a ruína, não vai causar perda de vidas humanas e tudo mais, né? Tô dizendo, não digamos que a vida das galinhas aqui não importa, né? Mas enfim, então são situações que, para esse caso, você é uma obra que você vai executar, mas você não precisa de de ensaios para fazer essa obra, né? Então, com isso, a gente vai exemplificar o tipo de categoria um, que são estruturas de pequeno porte, das quais o projeto é baseado na experiência e na investigação geotécnica qualitativa. O que seria isso? É verificar com pessoas que já moram ali, né, que já trabalharam ali, ou então em livros, publicações, que tem de ensaios que já foram feitos naquela região. E a partir desses ensaios, você pode propor um projeto, né, de fundações para esse tipo de estruturas de pequeno porte. Tá bom? Então, o exemplo que eu dei aqui foi um galinheiro. Né? Por isso estão as galinhas aí, né? Ciscando. Outro tipo de caso, eu já tenho obras um pouco mais complexas, né? Não são de grande porte, né? Mas qualquer problema que possa vir a ter, ela pode causar perda de vidas, pode causar efeitos catastróficos, né? Então, por exemplo, aí tem uma igreja, né, uma capelinha numa praça. Essa igreja, né, tem uns sinos ali, em algum momento do dia, né, ou então da semana, das situações, né, dos eventos que essa igreja pode ter, né, pode ter uma concentração grande de pessoas. Né? Então, se essa estrutura vier à ruína, né, vinha cair, desabar, os efeitos são catastróficos, né? Qualquer perda de vida, qualquer vida, importa, não importa a quantidade. Então, a gente tem que pensar nisso. Outro tipo de obra são as casas, né? Por exemplo, você vai construir sua casa, você vai passar lá muito tempo da sua vida, provavelmente, né? Sua família, as pessoas mais importantes na sua vida vão estar lá. Então, é importante que as fundações desse tipo de empreendimentos, de edificações, sejam dimensionadas considerando os critérios técnicos, né? A gente tem que estar seguro do que vai acontecer. Então, nesse tipo de situação de obras de de médio porte, né? A gente já vai levar em conta algumas coisas, né? Por exemplo, você vai ter a categoria 2, que são estruturas convencionais, que não envolvem riscos excepcionais, né? Em condições geotécnicas normais, e a carga dentro de padrões conhecidos, né? A gente sabe aí mais ou menos que os carregamentos desse tipo de edificações são carregamentos baixos, né? Tipo assim, 2 andares, 3 andares são carregamentos baixos. Provavelmente você vai usar a fundação do tipo superficial, a depender do tipo de solo, né, que tem lá. A gente vai ter que saber se for um solo que tem uma baixa capacidade geotécnica, a gente vai ter que mudar o tipo de fundações. Mas digamos que nas situações normais, né, no subsolo com uma capacidade de carga aí mediana, a gente usaria a fundação do tipo superficial. Então, nesse caso, a gente exemplifica o tipo de categoria 2, né? Para verificar se a gente vai fazer ou não a quantidade de ensaios e quais ensaios vai fazer. Mais para frente a gente vai aprender os tipos de ensaio, beleza? Para a última categoria, que seria a categoria 3, são obras de grande porte, né? Por exemplo, obras geotécnicas de grande porte. Na primeira imagem a gente tem um túnel, né? Um túnel de escavação que pode ser tanto em solo, né, ou em rocha.
E esse túnel depois tem que ser protegido, né? Que vai passar um fluxo aí de veículos e tudo mais. Na segunda imagem tem uma barragem, né? A gente sabe aí que problemas com barragens já vem acontecendo aqui no nosso país e geram problemas, tanto problemas ambientais gigantes, né? Poluição aí de rios, quando são barragens de rejeito, por exemplo, na barragem aí do Rio Doce, né? Contaminou o Rio Doce. Ou então, no caso lá de Brumadinho, era uma barragem de rejeito. E acabou provocando efeitos devastadores, né? Perda de várias vidas, né? A pessoa perdeu suas identidades emocionais com a sua cidade, que a cidade foi destruída, aqueles locais. Então, são coisas catastróficas. E por último, caso tem uma igrejinha aí, né? Aí você vai me perguntar, uai, por que ele colocou a igreja aí? A igreja não é considerada da categoria 2, né? Digamos assim. Mas note que essa igreja aí é uma igreja antiga. Não é uma igreja recém-construída, não é uma igreja moderna. Digamos que seja uma igreja aí tombada pelo patrimônio histórico. Então, no caso de construções, né, não na construção dessa igreja, mas você vai construir algo próximo a uma edificação que é tombada por patrimônio histórico, ou então que é no centro histórico de uma cidade, né, cidades históricas aí como Belém, Ouro Preto, São Luís, né, Olinda, tem um monte de coisa, não é? Que é tombado pelo patrimônio histórico, centro histórico dessas cidades. Então, há edificações lá que requerem cuidados, qualquer trepidação, qualquer tipo de movimentação no solo pode afetar a vida delas, né? As estruturas e a integridade desse tipo de edificação. Então, quando você estiver construindo próximo a isso, é conveniente que a gente faça uma investigação mais criteriosa para escolher o tipo de fundações que gerem menos efeitos nesse tipo de edificações, né? Que possam gerar vibrações e tudo mais. Então, nesse caso, a gente vai ter a categoria 3, que são estruturas que não pertencem à categoria 1 e 2, incluindo estruturas de grande porte associadas a risco elevado, dificuldades geotécnicas elevadas, cargas elevadas, eventos sísmicos e entre outros fatores. No caso, a igreja seria esses outros fatores aí. Tá bom? Cargas elevadas. Onde a gente vai ter cargas elevadas? Prédios, né? Prédios de múltiplos pavimentos. Né? Uma edificação aí, sei lá, de 10 andares para frente. Tem que fazer uma investigação criteriosa. Porque os carregamentos são altos. Caixa d'água, né? Edificações que têm grandes cargas, né? Pontes. Então há um monte de coisa que se encaixaria aí na categoria 3. Tá beleza? Então, em função dessas categorias, a gente vai escolher qual tipo de ensaio eu vou fazer. Então, aqui eu vou te apresentar os tipos de ensaios em função do funcionamento desse ensaio, né? E dos resultados que eles produzem, né? Que a gente pode obter a partir desses ensaios. Você vai escolher qual tipo de ensaio vai fazer, né? E balizar, né? E ponderar aí os custos e os benefícios. Tá bom? Então, bora lá. Os ensaios de campo, os principais vão ser o SPT, que é o Standard Penetration Test, que vai ser o ensaio mais barato que existe, né? E é o que é geralmente usado aqui no nosso país e nos outros países também, porque ele é um ensaio relativamente simples de fazer, é barato e a gente consegue algumas correlações a partir dos resultados, né? Alguns dimensionamentos de fundações a partir desses resultados. Outro tipo de ensaio é a sondagem rotativa, que seria semelhante ao que a gente tem nessa imagem, tá bom? Que ela é empregada para rochas, o SPT é empregado para solos e a sondagem rotativa seria para rochas, né? Vai ver um pouquinho como é que funciona isso. O CPT e o CPTU, né, eles são ensaios de penetração, só que um mede por pressão e o outro não mede, né, mas eles são ensaios semelhantes. Aí, o CPT é sem medida de poro pressão e o CPTU é com medida de poro pressão, que é o pesocônio. Tá bom? Então são ensaios bem semelhantes, só muda essa medida. A gente vai ter o VN-teste ou ensaio de palheta, que é empregado para solos moles, para encontrar a resistência não drenada do solo, né? Seria a coesão aí no caso. E os outros dois são
o PMT, que é o pressiômetro, e o DMT, que é um dilatômetro. Ambos são empregados para medir parâmetros de deformabilidade do solo, né? E a partir desses parâmetros de deformabilidade, a gente conseguir obter alguns parâmetros de resistência, né, do material, como, por exemplo, o módulo de elasticidade do solo, que é bem difícil de se descobrir, porque depende do confinamento que o solo está, histórico de tensões, e uma série de situações, né, uma série de particularidades que a gente aprende lá na mecânica dos solos, tá bom? Então vamos lá. Os primeiros ensaios aí são ensaios que vão ser medidos em profundidade, né? Então aqui tem um esqueminha dos principais ensaios, tá aqui o DMT que eu falei para vocês, né? Então todos são medidos em profundidade, então eles vão medir a resistência do solo de acordo com uma determinada profundidade, então a gente vai medir, ó, isso de tempos em tempos, né? De metros em metros, digamos assim, de comprimentos em comprimentos, no caso. Cada um deles vai gerar um resultado ao longo da profundidade. Então vocês podem ver que esses resultados variam, né? Nota, por exemplo, um eixo vertical é a profundidade e no eixo horizontal é a medida da resistência, né? Então aqui no DMT vai medir, por exemplo, o módulo de elasticidade. Está dizendo aqui, ó, nas primeiras camadas o módulo é tipo assim, mediano, aí ele vai diminui, depois cresce, aí chega uma determinada profundidade que isso aqui cai, ó. Diminui a resistência. Então, provavelmente a gente vai ter um solo aqui de baixa resistência. A mesma coisa está sendo apresentada com o NSPT, ó. Essa mesma profundidade está diminuindo aqui a resistência. A mesma coisa. Para o CPTU, mesma coisa, está diminuindo a resistência aqui total. No pressiômetro, né? E no VN-teste, digamos assim. Então, quer dizer que a resistência ao torque aqui é baixa. Então, provavelmente aqui é um solo, nessa profundidade, é um solo de baixa resistência. Então, a gente vai sempre analisar esses ensaios em função da profundidade. E a profundidade vai ser a profundidade do perfil de solo. E muitas vezes a gente vai ter que combinar mais de um ensaio. Por exemplo, vou fazer o SPT e o DMT. Porque o SPT eu vou ter coleta do tipo de solo. No DMT eu não tenho coleta. Dá para identificar o tipo de solo com algumas correlações. Mas é melhor fazer um SPT próximo para saber o solo certinho. Qual tipo de solo. Então fica entendido aí que esses ensaios eles são dados em profundidade. O primeiro ensaio vai ser o SPT, né? Que geralmente a gente vai chamar de SPT, que é o Standard Penetration Test, né? É ensaio de penetração padrão, digamos assim, né? Em tradução. É o mais popular e econômico, né? Ensaio que a gente vai usar aqui no Brasil, tanto no Brasil quanto por vários países aí do planeta, né? São usados, então é um ensaio assim, bastante disseminado, então você vai encontrar muita coisa na literatura sobre ele, né? Correlações, dimensionamento de fundações a partir desses resultados. Ele serve como indicativo da densidade dos solos granulares e é aplicado na identificação da consistência de solos coesivos, mesmo de rochas brandas. O que seriam essas rochas brandas aí, tá? São rochas que já estão em processo de intemperização, né? Então a gente consegue pegar alguma resistência aí, mas ele não é o mais aconselhado para esse caso. Método rotineiro de projetos de fundações diretas e profundas usam sistematicamente resultados de SPT, especialmente no Brasil. Então é o que a gente vai usar aqui na nossa disciplina. A gente vai usar geralmente ensaios de valores de SPT. Então nessa aula a gente vai dar um foco mais importante para esse ensaio, porque é um ensaio que geralmente a gente vai usar no nosso projeto. Geralmente vai ser um ensaio que você vai pedir quando você for construir em algum lugar. Vai fazer o projeto de fundações, contenções, você vai pedir um ensaio desse tipo para saber as espessuras das camadas, o tipo de solo e tudo mais, né? Porque é um ensaio barato, relativamente barato em comparação aos outros e simples de ser feito, né? Vocês estão vendo aqui nessa imagem, tem três pessoas, né? E um tripé. O ensaio de SPT está sendo feito aqui no meio, na cravação aqui, ó. Estamos cravando uma arte, né, com uma ponteira que a gente vai aprender mais para frente como é o nome. E essa ponteira ela é bipartida, né? A gente vai chamar de amostrador, logo falar aqui. Aí nessa ponteira que é feita a coleta do solo a cada metro, beleza?
Então seria mais ou menos algo do tipo. Então vamos lá. Quais são as partes aí do SPT? Primeiro vai ter um cabo aí que é responsável por erguer um martelo de 65 quilos. Esse martelo que vai ser responsável pela cravação dessa haste, né? A gente vai levantar ele a uma determinada altura e ele cai em queda livre sobre essa haste e aí vai penetrando, tá bom? Então esse martelo ele tem uma guia, né? Ele é perfurado, então tem uma guia aqui, então esse pino guia para isso. Aí aqui vai ter uma cabeça, chama de cabeça de bater, vai ser a região que vai receber o golpe do martelo. E aqui essa bica a gente vai aprender mais para frente para que ela serve, mas é para passagem de água, isso aqui em algumas situações. E esse aqui é o tripé, e essa rodana que é responsável por erguer o martelo. Tá? Dentro, né, na ponta dessa haste, vai haver um amostrador, que vai ser responsável pela captura, pela coleta das amostras, né, de solo. Essa é uma amostra deformada, que a gente acaba, ao bater o martelo, a gente deforma, né, essa amostra de solo, a gente chama de amolgar. Então, essa é uma amostra amolgada, né, quando fala amolgada, é uma amostra que é um solo que sofreu alguma deformação. Então, solo amolgado é todo solo que sofreu alguma mudança de variação do seu estado original, tá bom? Então, tem essa haste, que está junto com esse amostrador. Essa luva aqui vai ser semelhante àquelas luvas que a gente tem para tubulação, né? Quando a gente vai emendar tubo de PVC, a gente usa uma luva colada. Nesse caso aí é uma luva que garante a rosca, né? Então, essa haste ela é emendada, porque como esse ensaio é feito em profundidade, a gente tem que ir aumentando essa haste. Então, a cada aumento de haste, a gente vai enroscar um tubo no outro através dessa luva. Esse tubo de revestimento é o que está ligado nessa bica, beleza? E aqui tem as dimensões. 2 polegadas e meia, 1 polegada da haste, mas é tranquilo. Esse amostrador, ele é padronizado pela NBR 6484 de 2001, né? Amostrador Pardão Raymond. E aqui vão ter as dimensões dele, né? Assim, como é que ele funciona, se ele é bipartido, né? O que é bipartido? Como se fosse... Ele é dividido em duas partes, né? Nessa parte. E aí, o que une ele? Ó, dá para ver que tem uma rosca, então tem esse bico, né? Que seria esse aqui, mais ou menos. Tem esse bico. É a esfera de aço, aqui é um orifício, que seria essa parte, mais ou menos. E quando a gente vai colher a amostra, ele tem que tirar essas duas partes aqui para poder separar em duas partes, né? Por isso que ele é bipartido e fazer a coleta dessa amostra. Então, bem aqui do lado tem, ó, separado, né? E tem a coleta da amostra, tem um solo aqui, ó, dentro dele. Esse solo aqui está saturado, né? Molhado, no caso. Então, provavelmente foi feito abaixo do nível d'água. E a gente já tem essa coleta de amostra. E a partir dessa coleta de amostra, um dos operadores do ensaio, né, vai fazer a identificação tátil-visual. O que é essa identificação tátil-visual? Ele vai pegar essa amostra na mão e os solos eles apresentam algumas texturas, colorações, né? Especialmente a textura e a granulometria. Aí, a partir dessa textura e granulometria, né, a gente pode fazer alguns pequenos procedimentos, alguns ensaios para essa identificação e vai classificar o solo, né? E como é que a gente vai classificar esse solo? Ele vai ser classificado no solo argiloso, arenoso ou siltoso, né? Então pode ter alguma mistura desse, ou então pode ser um solo puro, né? Só uma areia, uma argila, um silt. E a compacidade ou a consistência desse solo vai ser dada em função do número de golpes que foram necessários para cravar esse amostrador nesse solo, né? A gente vai aprender como é que funciona. Por exemplo, quando eu tenho uma camada muito rígida, mais golpes eu tenho que dar para penetrar uma determinada altura. Essa altura é padronizada. Digamos que eu precisei dar 30 golpes para o amostrador penetrar no solo, né? No caso descer 15 centímetros. For necessário lá 30 golpes. Certo? Então a gente vai anotar esse número de golpes e essa consistência vai ser dada em função disso, né? Por exemplo, solos que precisam de muitos golpes vão ser solos mais compactos, no caso de areias, né? Ou solos mais duros, no caso de argilas. Então é comum a gente verificar essas classificações no resultado desse tipo de ensaio, né? Resultado da função de um laudo de sondagem. Como é que funciona ele? Né? Qual é o procedimento de ensaio?
Primeiro, a gente vai ter que limpar o terreno. Vocês estão vendo aqui o tripé, né? E a pessoa, quando vai iniciar acima o ensaio, se a gente estiver acima do nível d'água, a gente vai começar a fazer a escavação com um trado, né? Trado seria esse equipamento aqui, ó. Dá para ver que ele tem uma concha, né? Aqui na frente tem que ser essa concha, esse bico. E aqui tá a arte. Então, ó, eu trouxe aqui mais ou menos um esqueminha que eu fiz, né? Então, bem aqui tem um trado e aqui tá o do tipo concha. Então, você vai começar a fazer a escavação do furo com esse trado. E só depois de escavar uma determinada profundidade, você vai trocar para o amostrador padrão, né? Então, sempre a gente vai usar esse trado aqui antes do nível d'água. Então, como é que funciona o SPT? Ele é um ensaio que ele é feito de metro em metro, né? Então, a cada comprimento de 1 metro, a gente faz esse ensaio. Então, como é que ele consiste? A gente escava 55 centímetros do solo, né? Primeiro metro, por exemplo, primeiro metro, começamos aqui, começando do zero. Vou escavar 55 centímetros aqui para baixo, né? O contrado, se eu estiver acima do nível d'água, contrado. Depois eu retiro esse solo e nos 45 centímetros finais que faltam para completar 1 metro, eu vou usar um amostrador, que é esse aqui que a gente usou. A gente troca lá e põe esse amostrador e anota o número de golpes que são necessários para penetrar os 45 centímetros que ainda tem aqui, né? Para completar 1 metro. Nesses 45 centímetros, a gente vai dividir ele em 3 etapas de 15 centímetros. Então, por exemplo, se são 45, isso dá 3, são 15 centímetros para cada. Então, vai ter a gente anota o número, primeiro, a quantidade de golpes que são necessários para penetrar os primeiros 15 centímetros. Aí depois anota qual a quantidade de golpes que são necessários para penetrar mais 15, né? Então, quando a gente penetra mais 15, a gente já vai ter penetrado 30 centímetros, né? Fica faltando mais 15. Aí, nesses últimos 15, a gente faz o mesmo procedimento. Anota o número de golpes que são necessários para penetrar esses últimos 15 centímetros. E o NSPT ele vai ser dado pela soma dessas parcelas. Beleza? Ele vai ser dado pela soma do número de golpes dos últimos 30 centímetros, né? Cravados. Então, o que seria? Você dividiu em 3 camadas de 15, né? Essa divisão de camada ela é meio arbitrária, tá, gente? É tipo, ele faz uma marcação na arte. Então, ele vai batendo até atingir essas marcações. A gente vai ver mais para frente como é que funciona. Então, os 15 primeiros centímetros de cravação, a gente não considera no SPT, e sim só os outros. Beleza? Só os outros 30. Aí, essa soma de número de golpes vai ser o número SPT que é dado para cada metro. Então, por exemplo, o primeiro metro teve 30 golpes. Aí repete o mesmo procedimento no segundo metro. Tira o amostrador, né? Já vai ter feito o ensaio de 1 metro, tira o amostrador, substitui pela concha de novo, aqui pelo trado tipo concha, escava mais 55 centímetros, aí repete o procedimento. Vai repetindo isso até você atingir uma camada muito resistente ou você estabelecer um critério de parada, que a gente vai ver mais para frente. Isso quando a gente está acima do nível d'água. Quando está abaixo do nível d'água, a gente vai usar a circulação de água para fazer essa escavação dos primeiros 55 centímetros, né? Através de a gente vai trocar o trado por uma outra ponteira, que a gente vai chamar de trépano. Ele é perfurado, a gente vai bombear a água lá para baixo e essa escavação é feita com circulação de água. Então aqui tem um videozinho mostrando como isso é feito, tá? Vamos ver o vídeo aqui, depois eu volto a falar. Essa coisa que ele tá fazendo não é o número de golpes, tá? Ainda não tá aplicando os golpes aí. Vocês vão ver quando ele tirar essa arte, vai ter um bico, que vai ser o trépano. Ele só tá escavando o primeiro de 45 centímetros.
Isso é feito quando eu atinjo o nível d'água, certo? A parte do nível d'água eu tenho que fazer com essa circulação de ar. Repare que agora ele vai tirar essa haste. Nessa marcação que ele fez, aí a gente vai ter escavado 55 centímetros, tá? Aí a partir daí vai começar o ensaio. Aí chegou aos 3 metros, né? 3 metros. Aí ele vai tirar, então trepa. Vai botar o amostrador. Nesse caso é a profundidade de 3 metros. Professor, se teve mudança do solo aí, nesse avanço, a gente... Ele sente geralmente ali quando ele está fazendo a perfuração. Ele já sente com relação à resistência, né? Pela mudança da cor, né? É mais a resistência mesmo. O atrito. O atrito. Anota essa mudança? Nossa, ele anota. E se demorar ali, aumentar... E Juju? Toma. Consegue? Eu queria pausar aqui, voltar para cá. Vou pausar aqui na hora que ele tirar o direto. Dá para ver aqui, ó, por exemplo, é como se fosse uma lâmina. Você está vendo aqui é de perfil, né? Então aqui a gente está vendo lá de frente. Então, mas aqui você está vendo de perfil. Então é isso aqui que está sendo responsável por fazer a retirada dos primeiros 55 centímetros de cada metro que é feito o ensaio, tá, gente? Ele vai repetir isso aí a cada metro. Beleza? Então essa é a circulação de água. Beleza? Aí eu trouxe mais um vídeo aqui mostrando o ensaio. Ver a rosca das hastes, né? Que eu falei que emenda. A lupa. Enquanto o cara tá tirando esse solo do trado aí, ó, ele já colocou o amostrador padrão lá no fundo e vai começar o ensaio, né? Vai estar emendando as hastes. Depois que tiver atingido a profundidade lá, vai começar o ensaio.
golpes para penetrar os primeiros 15. 1, 2, vai contando. Então, essa altura aí que o martelo cai, gente, 75 centímetros, tá? Então, ele levanta o martelo até 75 centímetros e solta. Aí agora com lavagem, com a circulação de água, igual apareceu no outro. É o mesmo ensaio, sempre o mesmo procedimento. Retira os 55 centímetros iniciais e depois faz o ensaio com o amostrador. Então, tem aquela parte filtrada e agora com lavagem. Atingir o nível d'água. Vendo aí na mão dele, solo? Marcação de novo. A marcação é sempre relacionada a uma referência. Na outra ele usou o próprio nível do terreno, aí ele está usando essa parte aqui que faz a circulação de água. É um cume. Agradecimentos aí a essas pessoas. Né? Aí no próximo ensaio tem como é registrado esse número de golpes. Né? Próximo ensaio não, no próximo vídeo. Um esqueminha. Investigação do solo, né? Eu não sei que linguagem é essa aí, que língua é essa. Não sei se é árabe, uma coisa do tipo. Mas enfim. Aí tem um procedimentozinho, né, de como é feito o ensaio. Você conseguir ver em perfil. Então é anotado o número de golpes, né? Então o que é esses 5 que ele mostrou? É NSPT. Foi o número de golpes necessário para penetrar os segundos 15 centímetros e depois o terceira parte de 15 centímetros. Então veja como está ocorrendo a circulação de água aí para avançar os 55 centímetros e depois é retirado esse trépano e mudado para o amostrador. Entendido? Ó, nesse caso aí foram 6 para os primeiros 15 centímetros e mais 5 golpes. Não, 5 não. Deixa eu ver aqui quanto vai dar. Vai mostrar. 8 golpes para a segunda fase. O NSPT para essa camada valeu a coisa. E assim vai, né? Registrando o número de golpes. Além desse tipo de ensaio, existe a sondagem mecanizada, que seria mais precisa ainda, porque a partir da execução com operadores, pode mudar o resultado do ensaio.
uma broca para escavar, né? E faz o mesmo procedimento nos 45 centímetros finais. No caso, seria só a automatização da escavação. E o martelo também agora é uma prensa, né? Mas que vale a mesma energia de soltar o martelo naquela altura com 75 kg. Dá os créditos aí, né? Preciso. Então, dados os créditos. Muito obrigado. E quais são as vantagens desse tipo de ensaio, né? A obtenção de amostra de solo, conhecimento da estratigrafia do terreno. O que é a estratigrafia? São as camadas, tá, gente? Saber quais camadas, espessuras das camadas. A determinação do número de golpes, que é o NSPT, né? NSPT é o número de golpes do SPT. Dá para identificar o nível d'água e atravessa solos compactos, né? Ou duros. Ela só não atravessa rocha, né? No caso. Ou então solos muito compactos também não passa. Aí quer dizer que a gente chegou numa camada resistente e a gente pode parar o ensaio por ali. Beleza? Existem alguns critérios que a gente vai aprender. As desvantagens. Não consegue obter parâmetros de resistência para solos moles, né? Podem apresentar resultados discrepantes a depender dos operadores do ensaio, por isso que eu falei que agora há uma tendência de mecanizar esse ensaio, né? Mas essa mecanização faz com que ele fique mais caro. Então é por isso que ele ainda não é tão empregado em larga escala, essa mecanização. Mas a depender do tipo de operador, se ele não tem tanta experiência, né, com aquilo, pode mascarar um pouco os resultados. E a depender do tipo de... Se há alguma... Por exemplo, na hora de colocar um amostrador, imagina que esse amostrador, ele entra uma pedrinha, né, um pedacinho de pedra, né? Geólogo, aquele que eu chamo de rocha, né? Rocha, no caso. É, um pedacinho de rocha, né? Ou pedra. Na ponta do amostrador, isso pode mascarar a resistência. Em vez de estar medindo a resistência do solo, está medindo a resistência daquela pedra que está lá na ponta do amostrador. Então, pode acontecer esse tipo de coisa, né? Então, há alguns problemas. Não atravessa a rocha, né? Como a gente já viu. Não atravessa a rocha. Critérios de parada são o quê? Índice de penetração, né? Que é a quantidade, maior que 45 para os 15, 45 para 15 em 3 metros consecutivos. Imagina que eu faço 3 metros de sondagem e eu estou tendo valores de NSPT maior que 45. Eu posso parar ali naquelas camadas. Ou então valores entre 45 para penetrar 15 e 45 para penetrar 30. Né? Em 4 metros consecutivos também posso parar. Então quer dizer que eu precisei 45 golpes para penetrar 15 centímetros. E depois 45 golpes para penetrar 30, né? Os valores aí entre essas coisas pode ser um critério de parada. Por que 15? Porque quando a gente somar os primeiros 15 com os outros segundos 15, provavelmente esse número aqui vai passar de 60. E 60 aí é um valor bem alto para SPT, tá? Digamos que a gente vai admitir um padrão aí, então digamos que seja 60. Então, somando 45 dos primeiros 15 mais 45 dos outros, passaria de 60. A mesma coisa que para 30, né? Então, seria um critério de parada. Então, índice de penetração entre 45 para 15 e 45 para 30 nos 4 metros consecutivos. E a mesma coisa aqui, que seria para 30 e 45, né? Em 5 metros consecutivos. Então, pode ser um critério de parada. Por quê? O que é o critério de parada? Qual profundidade eu vou parar o ensaio? Senão eu vou chegar aqui no centro da Terra, né? Então, há limitações para isso. Como é que funciona? Tem um amostrador aqui, né? Como eu falei para vocês. Aí lembra que é os 15 primeiros, dividir em 3 etapas? Então, 15, 15, 15. A gente faz isso na arte, nessa marcação, mas no amostrador está acontecendo isso. Então, ó, os primeiros 15 centímetros, que era a ponta do marcador, do amostrador, né? Foi que entrou primeiro. Então, ó, ele vai ficar no topo. Então, é o N1 que a gente vai chamar. Então, a gente vai ignorar esse N1, a quantidade de golpes necessárias para os primeiros 15 centímetros, que seriam esses, tá? Que, tipo assim, tá na ponta da cava e ele entrou primeiro. E o NSPT vai ser a soma do número de golpes necessários para penetrar esses 15 aqui que eu estou passando e esses outros, os 30 centímetros finais, no caso. Então, o NSPT é a soma do número de golpes da camada 2 e da camada 3. Tá bom? Então, seria isso. Sondagem, né? Quais são as observações que dá para fazer? Dá para identificar o nível d'água. Atingindo o nível d'água, interrompe-se a sondagem para observação de possível elevação do nível d'água e faz a leitura de 5 minutos. Há equipamentos para verificar esse nível d'água, né? Os sensores.
A variação do nível d'água deve ser observada no relatório, né? Tem que estar escrito no relatório, isso aqui a gente vai ver mais para frente. Deve ser observado se há artesianismo ou fuga d'água, né? Sabe o que é artesianismo quando eu tenho água pressurizada, né? Imagina que essa água é confinada por uma camada de baixa permeabilidade, então pode ter artesianismo. Deve ser anotada a variação do nível d'água após no mínimo 12 horas para o encerramento da sondagem, né? Então, tipo assim, depois de 12 horas verificar se teve variação. Se não teve, é aquele nível mesmo. O número de sondagem ele é calculado em função da área do terreno que a gente for trabalhar, né? Por exemplo, a área da projeção do edifício em planta. Até 1.200 metros quadrados. Uma sondagem para cada 200 metros quadrados. Então, veja, por exemplo, digamos que eu tenho uma edificação que tem 1.200 metros quadrados. 1.200 dividido por 200 vai dar 6. Então, eu tenho que fazer 6 furos de sondagens, no mínimo, aqui, ó, para 1.200 metros quadrados. Entre 1.200 e 2.400, ó, um para cada 400 metros quadrados, né? E o QCD de QCD 1.200. Então, o que você faz? Digamos que você tenha 2.400, né? 2.400 metros quadrados. Você vai pegar desses 2.400, 1.200, que são as iniciais, né? 1.200 e vai fazer as 6. Para chegar em 2.400, falta mais 1.200. Então, esses outros 1.200 você divide por 400, certo? Que daria 3. Então, no total, você faria 9 sondagens aqui para uma área de 2.400. E assim seguindo. Acima de 2.400, a gente tem que traçar um plano particular, né? Aí quem vai decidir vai ser o engenheiro quantas sondagens vão ser feitas e qual a distância e tudo mais. Eu trouxe aqui uma configuraçãozinha, né? Que pode balizar aí a ideia de você. Geralmente a gente vai ter esse limite de 6 aqui para as obras que a gente vai fazer, né? Então, geralmente a gente vai estar nesse nível de 6 para essas obras correntes. Então, se tiver que fazer 2, nunca faça de retos, tá? Sempre faça na diagonais. Por quê? Para você ter a diferença de perfis, aqui é maior, né, a diferença, o comprimento. Então, se tiver 3, faça desse jeito aqui, ó, porque você traça um perfil. Você traça um perfil, deixa eu ver aqui. Você vai traçar um perfil nesse sentido aqui, ó, um perfil, ligando aqui, ó, 2 perfis, 3 perfis, entendeu? Você vai ter 3 perfis de solo. E assim vai fazendo, você vai unindo as sondagens, né? E você vai traçando perfis. Traçando esses perfis, vocês podem conseguir ver a diferença, né, de espessura, né? Se uma camada de solo está aumentando, diminuindo, às vezes ela desaparece. Então, a partir daí, você vai conseguir verificar se teve ou não mudança nas espessuras, na estratigrafia do solo. E assim você vai fazendo, né? Quando você tiver terrenos maiores, 4, sempre assim, 5, tente fazer desse jeito aqui, nunca faço alinhados, tá? Para você ter o máximo de variação aí, ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas há uma diferença aqui, ó, de cota. Então, não coloquei alinhados, ou você pode fazer alinhado também, se quiser. Não tem problema, tá bom? E seja desse tipo, tá legal? Os resultados do ensaio de NSPT, eles são dados nesses laudos aí, ó, nesses gráficos, que a gente vai chamar de laudo de sondagem, tá? Nesse laudo tem que conter o perfil, né? O que é o perfil? É o tipo de solo e a espessura desse solo, né? Vamos dar profundidade. Por exemplo, aqui está dizendo que a primeira camada é um aterro, né? Que tem 2,40 m. Aí de 2,40 m até 8,40 m, isso aqui dá 6 metros, né? É uma argila arenosa, média a dura, cor marrom. Depois vai ter um silt argilo arenoso compacto, muito compacto. Como é que a gente sabe que é muito compacto? A partir do resultado de NSPT, né? Dos valores. Então veja, por exemplo, o NSPT ele é feito a cada metro, tá bom? Então geralmente a gente escava 1 metro e começa a fazer de até 1,45 m. Então depende muito do sondador. Tem gente que faz no primeiro metro, tem gente que escava 1 metro, né? E começa a fazer com os 45 finais. E daí vai aumentando de metro em metro. Então é como se ficasse 1,45, 2,45 e assim vai. Então, por exemplo, aqui, ó, número de golpes necessários. Então, aqui, primeira e segunda etapa, né? Primeira e segunda camada, doi 4. Aí já te ensinei que o NSPT ele é dado em função da segunda e da terceira. Então, o valor do NSPT dado aqui, ó, vai ser 6. Nesse caso aqui, ele já te dá a soma. 6, 7,
6 de novo, 8. Então, nessa profundidade, o NSPT vale 8. Aí, pelo gráfico, dá para a gente perceber que se vai aumentando a resistência aqui, a penetração. Nas primeiras camadas, ela permanece mais ou menos que constante, né? E a partir aqui do, deixa eu ver, 1, 2, 3, do terceiro metro, né? Digamos assim, 13,45. Do terceiro em diante já começa a ter um aumento crescente aqui de resistência, indo até mais ou menos 9 metros. 9,45 aqui no caso. Então, a partir de 9 metros, a gente já tem uma resistência satisfatória. O que dá para ver aqui? Esse gráfico aqui, ó, o vermelho, é referente à segunda e à terceira penetração, que é o que a gente está querendo analisar, né? O que a gente vai usar. Mas, geralmente, nas outras sondagens, eles põem a primeira e a segunda, tá? Então, geralmente, você vai ver esse tipo de caso. Então, é só você analisar aqui. Então, o que vai importar para a gente aqui nesse laudo de sondagem? É verificar as espessuras das camadas, por exemplo, saber essa espessura, né? Que aqui vai ser 6, no caso. 6 metros, tudo mais. Verificar se encontrou o nível d'água, né? Então, por exemplo, nessa sondagem aqui não encontrou nível d'água, senão estaria marcado aqui nessa região. Não tem nada aqui, ó. Nível d'água em metro. Então, ele marca o nível d'água no laudo de sondagem. Além disso, né? Então, diz aqui algumas características do ensaio, né? Que é aquela que eu te falei, o peso do martelo é 65, a altura de queda é 65, que é padronizado. Então, isso seria um laudo de sondagem, né? A depender da empresa que faz isso, isso pode mudar. Para esse outro lado de sondagem aqui, ele já não é colorido, né? Ele já é branco e preto. E aqui ele mostra algumas nuances, né? Então, olha, tem um gráfico aqui, ó, então dá para ver que o gráfico nas primeiras camadas ele é muito baixo. O NSPT é muito baixo aqui, ó. Então, por exemplo, entre 6 e 5 e 45, valores bem pequenos, né? Então, ele está dizendo aqui, ó, ele já te dá os valores do NSPT bem aqui, ó, que são esses. Então, é 2, 1, aí tem uma mudança, 6, depois 3, ó. Então, dizendo que aqui é mole, médio, tal. E bem aqui do lado, ele te dá o número de golpes que foram necessários para penetrar uma distância, né? Uma certa profundidade. Nosso padrão é 15 centímetros. Só que às vezes o solo é muito mole e quando você dá um golpe, ele penetra mais que 15. Então isso é anotado aqui no SPT, no laudo. Então, por exemplo, ó, tá 2 para 30. 2 para 30. Então quer dizer que foram necessários 2 golpes. Com 2 golpes penetrou 30 centímetros. Sendo que o nosso ensaio, o máximo dele era para ser 45, né? Então, quando isso acontece, isso é uma característica de solo que tem baixa resistência, baixa capacidade. Então, quer dizer que foram necessários 2 golpes para penetrar e penetrou 30 centímetros o amostrador. Então, o segundo ele nem fez, ó, nem contou, por isso está esse asterisco. Aí, mais 2 golpes, penetrou 35. Tá vendo? 35 centímetros. Então, o que aconteceu? Quer dizer que só aqui com esses dois últimos golpes, penetrou 35. Então, como passou de 45 já, ele não faz o segundo, né? Não fez o segundo, então ele considerou que o segundo já é o terceiro. Então, é isso que aconteceu aqui. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Por que ele não... só explicar uma outra coisa. Por que ele não fez o segundo? Bem aqui no primeiro já penetrou os 30 centímetros iniciais, que era 15, né? Mais 15. Então, era 15 centímetros. Então, já bem aqui, ó, já penetrou as 2 etapas no primeiro. Então, ele não faz o segundo, faz só mais um, porque ainda falta 15 centímetros, né? E fazer esses 15 centímetros já passou 35. Então, a gente vai contar o NSPT como fosse esse último. Por segundo, com um golpe, penetrou 22 centímetros, né? Aí ele fez o segundo. Mais um golpe, penetrou 23. Então, essa soma aqui, ó, já dá... Essa soma aqui já dá 45. Deixa eu apagar isso aqui. Essa soma já dá os 45. Aí... Só essa soma aqui já deu os 45, né? Que tem que cravar. Então, ele não fez o terceiro. Então, ele considerou o NSPT só a soma do segundo aqui. Deu 1. Aí, o mesmo procedimento está acontecendo aqui nos outros. Ó. Penetrou 30, não faz o segundo. Já faz só o terceiro. Deu 1. Beleza? Então, ele só conta o que está somando aqui. Não importa se tem ou não. Beleza? Por exemplo, aqui só tem 1, é 1. Aí, a partir dos outros valores já começam a mudar, né? Por exemplo, coisa que penetrou 20,
20 centímetros, deu 3 golpes. Com 3 golpes penetrou 15, né? Também aqui já teria 35. E foram necessários mais 3 golpes para penetrar os outros 10 que faltavam, né? Os outros 10 centímetros. Então o NSPT aqui deu 6. Mesmo não dando aqui, ó, 15 e 15, tá bom? Então, a partir daqui dos outros, a gente já começa a ter padronizado, ó, 15, 15, 15, 15, ó. Então, 2 golpes para penetrar 15, desprezo. Aí, 1 golpe para penetrar os segundos 15. 2 golpes para penetrar a terceira parte. Então, o NSPT aqui é 1 mais 2, deu 3. E a gente vai fazendo isso ao longo da profundidade. Então, é possível ver aqui no gráfico que isso vai aumentando, diminuindo. E a gente vai tendo as espessuras das camadas também aqui. E nesse caso aqui, ó, a gente já identifica o nível d'água, certo? E a partir dessa profundidade aqui, a gente já começa a fazer com lavagem. Então, o nível d'água, tipo, eu começo a fazer a lavagem aqui, o nível d'água subiu até 5,50. Então, essa vai ser a profundidade do nível d'água. Então, note que nesse laudo aqui, a gente já tem um nível d'água, além das camadas aqui e tudo mais. Tá bom? Algumas vezes podem estar escrito assim, P e um número embaixo. Digamos que P para 18. Nossa, deu um 8, tá? Então quer dizer que só o peso do martelo foi responsável por penetrar 18 centímetros. Tá bom? Então nem precisa dar um golpe. O solo é tão mole que só o peso, só de colocar o martelo em cima da haste, ele já desceu 18 centímetros. Então pode acontecer isso também. Tá beleza? Então vamos encerrar essa primeira parte aqui e a gente continua daqui a pouco.